TV Câmara, Campinas. A gente falar de um tema tão importante, que é saúde emocional nas escolas. Conheço só há 40 anos o meu amigo aqui, Alexandre Giovanetti, também arquiteto como eu, e uma felicidade depois de tantos anos a gente se encontrar aí com pautas comuns, né? Para quem está familiarizado com o tema, nós apresentamos aqui na casa um projeto que cria o protocolo de segurança nas escolas de Campinas, nas escolas municipais, porque há 2 anos atrás a gente teve um dos muitos atentados que já aconteceram e foi logo no início do mandato, e eu me sensibilizei na época e comecei a questionar, perguntar, pesquisar, e não havia nenhum protocolo, nenhum projeto legislativo, nenhuma política pública no Brasil enquanto protocolo de segurança. Quando a gente fala protocolo de segurança, é a gente combater, tentar remediar o problema, né, a hora que ele está acontecendo. Então a gente tem essa cultura, que é dos Estados Unidos, que é o país mais conhecido, que ali o problema é crônico, né, e está no DNA deles. Esse problema de você ter invasão de escolas, invasão de shopping, invasão de qualquer instituição pública, e nós não tínhamos essa cultura aqui no Brasil ainda, e agora a gente está vendo que ao longo dos poucos anos aí está aumentando muito esse número de casos, não só de escolas, igrejas e outros locais também. Então nasceu com essa ideia, o projeto de a gente criar esse protocolo, que quando está acontecendo o problema dentro de uma escola, a princípio a ideia foi para a escola por causa das crianças, né, que a gente sensibiliza, mas essa ideia pode se estender para qualquer outra instituição também, como hospitais, etc. Onde hoje você tem, devido a um problema histórico, né, que começa com a própria história do Brasil. Eu digo que antes de chegar na escola o problema passou pelas casas das famílias e começou por aqui. Quando eu falo por aqui, é pela Casa de Leis, não dessa casa específica, mas de todas as casas de leis em toda a história do Brasil. Ou seja, a política, como ela é feita desde os tempos do Império até hoje, ela é para favorecer as classes dominantes. Essas classes dominantes têm um modus operandi de perpetuar no poder, seja ela quem for, e com isso a gente tem visto ao longo da história, que não é só do Brasil, essa desigualdade vai aumentando. Então, quando essa desigualdade chega num limite fora do razoável, ela começa a dar sinais como a gente está tendo na nossa sociedade. Um deles é invasão de escola, etc., morador de rua, e a gente vai listar uma lista infinita. Então, o protocolo nada mais nasceu com a ideia de você, por exemplo, ter uma brigada de incêndio numa escola, ou num prédio, numa fábrica. Na hora que pega o fogo, quem vai fazer o quê, né? Então, basicamente é isso. Dividir as funções, na hora que está acontecendo, quem vai fazer o quê? Corre para onde? Chama quem? Liga para quem? Preparo psicológico anterior, né? Quando acontecer, ninguém é pego de surpresa. Quem são os atores? Trabalhar professores, funcionários, crianças, etc. E também o trabalho preventivo, né? Aí você tem o trabalho que entra na pauta de vocês, que é para não deixar isso acontecer, né? Então, falei demais já. Eu quero apresentar aqui, ao meu lado, o Alexandre Giovanetti, que é da Consciente. Depois você explica melhor o que é a Consciente. O Denilson Roberto está aqui presente, ele é psicanalista que ele participou de um evento aqui recentemente sobre a segurança nas escolas. Ele é psicanalista e também convidei-o porque ele é da área, né, da psicologia. A Alessandra Lopes, que é psicóloga, e o Samuel Borges, psicoterapeuta, né, todos da Consciente também. Temos outros integrantes aqui presentes, agradeço muito a presença de todos, Alessandra, Adriane, João, Gisela, e obrigado ao cerimonial da casa por nos proporcionar essa possibilidade, esse encontro aqui. Está sendo transmitido não ao vivo, mas está sendo gravado pela TV Câmara. Depois vai ser colocado a Libras, né,
a linguagem para surdos, e deve estar disponível na próxima semana para a gente estar compartilhando, tanto nos canais da TV Câmara, como disponibilizar para todo mundo nas suas redes sociais. Então, Alexandre, tem você com a palavra, e vocês podem conduzir da melhor forma aí a apresentação. Obrigado. Obrigado, Paulo. Também queria agradecer a presença de todos aqui. Tá ligado? É uma grande honra poder estar colaborando de alguma forma com a gestão do Paulo, que eu venho acompanhando e da qual muito me orgulho, né? É um momento muito importante para nós, porque a situação está bastante agravada e a gente percebeu isso e estamos reunindo as nossas energias para tentar ajudar nesse quesito. Vou falar direto da nossa apresentação para a gente ir direto ao assunto, né? A Consciente é uma empresa que nasceu de uma dor minha, uma crise de depressão, ansiedade, devidamente monitorada e assistida pela Alessandra Lopes. E das nossas conversas, da dinâmica de tratamento, eu fui me recuperando e aí veio essa ideia de uma reunião que aconteceu no consultório dela. Eu sempre fui comercial nas empresas onde trabalhei, então eu entendi que o que serviu para mim poderia servir para outros também. Então o meu papel na Consciente é identificar os donos das dores e indicar os terapeutas que vão fazer esse tratamento de forma adequada, que também é o caso do Jair, que está aqui presente, e de tantos outros que compõem o nosso time. São mais de 20 terapeutas, né? O Samuel também faz parte desse grupo, se aderiu a isso recentemente na força que ele tem de locução, de conversa, né? de fazer as palestras. Então, essa é a Consciente. É um modelo novo de negócio, mas a gente está acreditando que ela está crescendo muito rápido. Diante dessa situação, idealizamos esse projeto que eu chamo Saúde Emocional nas Escolas, né? Através de um programa que chama-se Minha Saúde Emocional de Volta, voltado para os jovens, porque tem um módulo também voltado para os adultos. Os jovens hoje sofrem consequências de questões muito antigas, né? Isso não começou hoje. E eu sempre falo nas minhas conversas que a escola é a vitrine da família. A escola está mostrando hoje o que acontece, na verdade, em casa. E é uma vitrine importante olhar para ela, para que a gente tome as providências que a situação pede, né? E aí eu trouxe aqui rapidamente alguns pontos já identificados pela mídia, já há bastante tempo, para que a gente possa se situar com relação a esse momento, né? Não vou chover no molhado, todo mundo conhece. Opa, acho que o cabo caiu um pouquinho. Isso. Eu acho que a questão do suicídio também impactou bastante. Isso me levou a fazer uma adesão, um treinamento junto ao CVV, da qual a Alessandra já faz parte como voluntária há bastante tempo. São situações perigosamente silenciosas, difíceis de se identificar. Até a pessoa que está emaranhada nessa situação é difícil de assumir e de se mostrar, né, e de procurar ajuda. Então, nós temos hoje os recursos necessários para ajudar as pessoas a buscar essa cura, buscar essa luta. Aqui mais um slide mostrando algumas estatísticas, né? Também não vou me debruçar sobre isso, todo mundo acompanha as notícias, sabem que o cenário é bastante complicado. E aí fala da Consciente, né? Já expliquei um pouquinho. E por que a ênfase no equilíbrio emocional? Porque acreditamos que, a partir do equilíbrio emocional, nós temos uma saúde integral. Toda forma de doença, mesmo física, começa no emocional. Infelizmente, a nossa cultura não tem isso como verdade, né? A nossa cultura separa as coisas, né? O que é doença de corpo físico é tópico, tem que fazer exame, imagem, tem que tocar. E o que está lá dentro? Como é que a gente trata disso? Freud descobriu, abriu caminho, e tantos outros vieram nesse mesmo sentido, nos mostrando o que acontece interiormente. O que impactou muito no meu tratamento foi ter conhecido a inteligência sistêmica, a constelação familiar que Bert Hellinger desvendou, né, construiu. E eu entendi que isso acelera muito o processo de cura terapêutica.
Então, a Consciente oferece um tratamento que combina a psicoterapia com a inteligência sistêmica. Porque no momento do campo sistêmico, Paulo, as verdades que estão guardadas na nossa caixinha do inconsciente vêm numa velocidade, numa quantidade que a gente não consegue imaginar. Então, pelo processo terapêutico normal, demoraríamos anos para acessar isso. E a constelação acelera muito isso. É uma situação desafiadora, porque nem sempre a gente vai ter contato com o que queria ver. Às vezes vem coisas que a gente não sabe depois como administrar, por isso a importância de ter um acompanhamento psicoterápico, né? Então, esse é o foco da Consciente, tratando a saúde como uma questão integral. E a partir da saúde emocional, a gente vai trabalhar mais proximamente no segundo semestre sobre um programa de prevenção das doenças pela saúde emocional. A prefeitura lançou, o SUS lançou recentemente, homologou, já tem alguns anos, 29 terapias alternativas. Algumas mais conhecidas, como a acupuntura, a própria constelação, a auriculoterapia, reiki, mas outras muitas muito desconhecidas. Ou seja, temos ferramentas de sobra para tratar das questões que aparecerem por aí. Mas ainda não está divulgado, não está devidamente ofertado para a sociedade, né? E com isso, a gente passa por um cenário de que, se a pessoa está equilibrada emocionalmente, o sistema imunológico está ok, ela está fazendo um esporte, está fazendo uma alimentação correta, a chance de aparecer doenças no corpo físico são muito menores. Então, em breve, a gente vai tratar desse assunto, lançando uma campanha de saúde integral através da saúde emocional. E vocês estão recebendo aqui em primeira mão essa campanha, mas é importante que todos saibam para nos ajudar a engrossar esse coro e fazer com que as pessoas tenham acesso a isso, né? Aí nasceu a parceria, né, possível das escolas com a Consciente. Por que essa parceria? Porque temos identificado, através de conversas com docentes, com próprios psicoterapeutas, que cuidam das crianças, né, dos jovens, dos adolescentes, que eles chegam nas escolas apresentando questões comportamentais, questões emocionais, e a escola nem sempre consegue resolver. Aí a escola chama a família olha para aquilo, também não sabe resolver. Então ficam questões sem solução. E eu até acredito que as escolas não têm qualificação para tratar disso. O papel deles está muito claro e é extremamente importante. Mas eu acho que a sociedade, de uma forma geral, cada vez mais, precisa auxiliá-los nesse processo. Esse auxílio começa em casa. Eu, agora há pouco, estava conversando com o meu professor de sempre, Hernani, que está aqui presente, porque o tempo que vivemos juntos na escola me deixou só uma informação importante: a importância da conversa. Nós nos estruturamos emocionalmente aos 14, 15, 16 anos através de conversas. E conversa é a ferramenta dos psicoterapeutas, a cura pela palavra, né? Então, não tem como trilharmos outro caminho, não precisa inventar a roda, as ferramentas estão todas aí. Só precisamos, num esforço conjunto, convencer as famílias, as escolas, do quanto é importante e que não há vergonha nenhuma em assumir isso. Porque parece que todo mundo se sente muito envergonhado nessa situação, e aí é que mora o perigo, porque quando a gente se exclui dessa percepção, a cura não vem, e a situação só piora. Então a gente tem que desmistificar esse assunto com as famílias, com as escolas, para olharem para isso de forma educativa, de forma inclusiva. Por isso a importância da parceria da Consciente com as escolas, porque nas escolas tem muita gente, é um universo de pessoas enorme. Tem os alunos na sala de aula, tem os professores, tem os diretores, os gestores, todos, de alguma forma, às vezes apresentam questões emocionais, em casa ou onde quer que seja. A minha namorada está afastada por burnout. Ela é professora numa escola municipal em São Paulo, de excelência, muito bem estruturada, com pessoas capazes, pensantes, que organizam um ambiente escolar saudável, construtivo, só que está faltando gente. E ela tem uma aluna autista, e essa aluna autista rouba a atenção dela em detrimento dos outros 30 e tantos alunos que ela tem.
Então, a situação de falta de pessoas trabalhando nos devidos lugares é premente, não só nas escolas particulares, também nas escolas municipais e estaduais. Eu tenho recebido contato de pessoas que ajudam, que trabalham nas escolas públicas, onde eu até entendo que a urgência é maior. Infelizmente, ainda não temos um mecanismo que possa favorecer, facilitar a nossa abordagem nessas escolas. Mas o interesse existe e a urgência também. Recentemente recebi chamada de uma das terapeutas do grupo sobre a informação que ela recebeu num grupo de WhatsApp de uma mãe desesperada que o filho vem sendo acometido de bullying, assunto na sala vizinha, e que o moleque já estava ameaçando saltar da ponte, se matar. Falei, manda ela me ligar, que eu vou direcionar para os nossos terapeutas, né? Então, é uma situação real, não é fantasia, não é invenção, e a gente está se antecipando nesse movimento por entender que a urgência nem sempre permite que o terapeutizado procure o tratamento. É difícil a pessoa achar o caminho nesse momento. E a gente desenvolveu uma metodologia, que vocês vão ver depois, que ajuda a pessoa a começar esse caminho. Aqui, o que usamos na divulgação do que estamos oferecendo para as escolas, que são palestras gratuitas, para falarmos sobre o assunto. De novo, conversa, né? Vamos conversar todo mundo, os alunos, os professores, os docentes, para que a gente entenda com menos peso o que está acontecendo e quais recursos temos para poder atuar nessa situação. E, para isso, contamos com a ajuda do Samuel, que tem já larga experiência de palestras no meio empresarial, e ele se uniu a nós para oferecermos essa facilitação para as escolas, que é um começo de conversa. O interessante é, a gente vem na próxima pergunta. Ok, faz a palestra e depois? O que acontece? Continuamos conversando. Entendemos que a primeira palestra seria num cenário maior, com mais pessoas. Aí, para dar continuidade no assunto, a gente escolhe um grupo menor. Então, as pessoas sentam, como fazíamos naquele tempo, né, Nani? Sentam meia dúzia de amigos, 10 aos amigos, alguns adultos presentes, conversando, batendo papo. Aí as pessoas se expressam livremente e a gente vai identificando no grupo quem está aberto para essa conversa, quem está aberto para algum tipo de intervenção, para essa abordagem, né? Então, essa é a nossa metodologia que a gente está usando. Esse é o programa que eu falei para vocês, Minha Saúde Emocional de Volta, direcionado para escolas e jovens, e ele tem 3 fases. A fase 1 são 2 sessões comigo, onde eu faço um tipo de anamnese, só para identificar qual é o momento da pessoa. Depois disso, é identificado o que a gente chama, onde estão as causas, que eu uso técnicas de análise do inconsciente para isso, e partimos para a fase 2. A fase 2 são 3 sessões de psicoterapia experimentais, pré-pautadas. Por quê? Muita gente tem resistência à psicoterapia, e é natural. Percorrer um caminho desconhecido não é fácil. Então a gente faz essas 3 sessões pré-pautadas, onde a pessoa já sabe o que vai ser abordado. Então ela se prepara de alguma forma para isso. E com isso se sente mais à vontade nesse processo. Feitas as 3 sessões, partimos para a fase 3, que aí ela já entrou num processo de psicoterapia, digamos, contínuo, né? Normalmente são sessões semanais, 4 sessões no mês, mas aí entramos com a parte complementar, que é um cabedal de técnicas que temos amparadas nas 29 PICs do SUS, para trabalhar não só a mente e o emocional, mas também o corpo físico. Porque entendemos que, se não abordarmos esses 3 pilares, a questão não é totalmente equacionada. E aí essas são algumas das terapias que temos disponível, a partir da sabedoria, da qualificação dos nossos terapeutas, e que são orientadas pontualmente, ou seja, entendemos que cada indivíduo é um ser único. O que serve para um não serve para outro. Então, todas as análises são feitas a partir do indivíduo. Eu faço a primeira anamnese, entendo qual que é a dinâmica dessa pessoa, o que está causando essa dor,
o que ela pode aceitar melhor ou não. E aí eu conheço todos os nossos terapeutas, sei os perfis, e para cada caso um se adequa melhor. Então eu faço uma indicação. E quem é que faz isso por aí, né? Essa qualificação de como vai ser o tratamento? É difícil. Então, as empresas se pautaram muito nos últimos anos em elaborar aplicativos de celular, né? Tem vários por aí, onde o funcionário, o colaborador, preenche e desenha um avatar, depois ele passa a receber lista de músicas para meditação, as academias de yoga, de ginástica, e listas de terapeutas. Aí eu vou escolher um nome numa lista, não conheço ninguém, quem é que vem, né? Esse é um cuidado que tivemos de fazer o que eu chamo de indicação quente. Ou seja, entendendo a pessoa, né, o cenário familiar dela, estrutural, físico, eu indico aquele que eu julgo, nesse momento, fazer esse trabalho da melhor forma. Tem funcionado e tem nos dado muito bons resultados. É isso que a gente está oferecendo nas escolas. Aqui eu vou pedir licença para ler o depoimento dessa profissional, a Maria da Graça Arduini Costa, porque ela tem um histórico bem respeitável na docência. Ela estaria conosco hoje, mas infelizmente ela não pôde comparecer, adquiriu uma infecção bacteriana urgente de última hora e ela está em tratamento. Mas ela diz assim: achei o programa super eficaz, no sentido de que os jovens estão muito perdidos hoje. Eles só querem ficar no celular. A gente ouve muito isso. A maioria dos amigos é online. Quero dizer, eles não têm aquele contato com a pessoa. Elas não querem conversar. Não querem participar da casa da tia, dos encontros da família. E os pais também vivem no celular. De um modo geral, todos têm momentos bons para compartilhar, mas cada um fica na sua. Com isso, o jovem fica muito inseguro, muito vazio, com dificuldades de relacionamento. Nos restaurantes, vimos as mesas com as famílias, onde todos estão no celular, sem culpar a tecnologia, mas a vida de hoje mudou muito. Antigamente, íamos para as casas dos vizinhos, dos avós, e sinto que faltam valores. Os pais têm dificuldade de se posicionarem e vemos se disseminar o que chamamos de síndrome do imperador, pois os filhos passaram a ter mais autoridade que os próprios pais e os professores. Os valores estão se invertendo. Toda criança precisa de limite para ser um adulto seguro. São questões que precisam ser trabalhadas, mesmo aqui em casa. Ele se refere à casa dela. Por mais que tenhamos feito, ficam lacunas e dificuldades. Não existe escola para pais, né? A gente se torna pai e vai aprender na marra. Todo ser humano precisa de terapia, de se descobrir valores e o real sentido da vida. O que falta mesmo é saúde emocional e física. As pessoas não se cuidam, não se amam e têm muitos traumas que precisam ser curados. Essas questões mais técnicas, digamos assim, eu vou deixar para os meus dois colegas aqui falarem sobre isso, mas eu quis muito ler esse depoimento da Maria da Graça, porque ela é uma pessoa extremamente dedicada ao indivíduo. Inclusive ela fez trabalhos com adultos, no Mobral, de empresas. Então ela entrava dentro das empresas, aqui como ela fala, Skol, Antártica, Brahma, ABA, Associação de Amigos de Bairro, e cuida dos adultos também, porque sempre é tempo de recuperar, né? Sempre é tempo de adquirir uma nova consciência e uma nova saúde emocional também. Aqui é só dar uma prévia sobre o corpo de profissionais, né, disponíveis para as nossas abordagens e as terapias que são oferecidas. E é claro que aí deixo os meus contatos para quem quiser alguma informação extra. Tá? E agora eu vou passar a palavra para a Alessandra conversar um pouquinho com a gente. Antes de passar para a Alessandra, parabéns aí, Alexandre. E esqueci seu nome. O Jackson está representando a vereadora Débora Palermo, né? Ela não vai vir, né? Está do lado. Entendi. Então, sinta-se representado aqui, agradeço. E Alessandra. Opa, liguei. Eu sou a Alessandra Conceição Lopes, eu sou psicóloga clínica e
dentro de tudo isso que o Alexandre falou, eu acho que para a gente falar hoje sobre a pós-modernidade e sobre essa angústia que nós estamos vivendo, a gente tem que voltar um pouco no nosso contexto histórico para tentar entender como que a gente chegou nisso que nós estamos vivendo na atualidade. Então, se nós voltarmos a milhões de anos atrás, nos hominídeos, o que acontece? Os hominídeos, eles tinham essa coisa de dia à noite. De dia eu acordo, eu saio, eu caço, a minha esposa está na caverna esperando com os filhos. Noite eu durmo, acabou, e tinha essa coisa de ir andando. E nisso os anos foram passando lentamente e o homem foi evoluindo. Até que depois veio a agricultura, há alguns anos atrás, que já deu também um boom, mas também foi tudo muito devagar. E no Brasil, se nós voltarmos mais ou menos em 1880, teve a imigração europeia para cá. Então as pessoas foram se alojando em alguns estados do Brasil, em pequenas colônias, onde todos se conheciam e todos se ajudavam. Então tinha essa parceria entre as pessoas. Aí nós vamos evoluindo mais um pouquinho, já chegamos mais ou menos em 1950. Você pega São Paulo, as pessoas elas eram bairristas, elas trabalhavam próximos das suas casas. As mulheres tinham uma média de 5, 6 filhos, era fácil o cuidar, porque o homem ele já era predestinado, ele nascia sabendo qual era a sua função. Então ele nascia, depois ele estudava, então ele casava e tinha essa coisa de eu tenho uma bússola, eu vou para as carreiras, eu posso ser médico, engenheiro ou advogado. Se eu não for um desses três, eu presto um concurso público, eu entro no Banco do Brasil e pronto, eu já tive, olha só, eu evoluí, eu venci na vida. Hoje não, essas coisas se perderam. Essa coisa do pai almoçar em casa já é praticamente impossível. Hoje em dia, para nós vermos os nossos pais, a gente tem que marcar horário, tem que avisar. As cidades viraram megalópolis. Nós não temos mais amigos de infância. Isso já não existe. E nisso, nós estamos perdidos. Então, o que acontece? É muito difícil, nos dias atuais, educar os filhos, porque os pais não têm manual de instrução. Nem os pais sabem. Nós nos deparamos com a pandemia há 2 anos atrás. E na pandemia, nós fomos obrigados a visitar a casa da angústia. Todos nós fomos para ela. Todos. E o que é a angústia? A angústia começa no medo. Eu tenho medo de algo. Algo real. Algo que eu estou conseguindo ainda nomear. De repente, esse medo começa a virar ansiedade. Eu estou ansioso. O ansioso tem os is. E se eu morrer? E se eu bater o carro? E se eu levar um tiro? E se acontecer uma fatalidade? E daí, a hora que esses is não estão mais nomeados, eu já não sei mais o que eu estou sentindo. Nossa, eu estou passando mal, não sei se eu estou com dor de barriga, não sei. Pronto, você está na angústia. O que é a angústia? É quando foge do seu controle. Você é invadido por uma sensação, por algo que você não domina. Então, eu sempre faço um quadrilátero, onde você começa no medo, esse medo vai virando uma ansiedade, quando a ansiedade já não está mais nomeada, ela vira uma angústia, e essa angústia, se não tratada, não nomeada, não percebida, você vai para uma depressão. Então, a pessoa ansiosa tem esses is, ela está sempre ansiosa, ela está sempre em alerta, ela está sempre achando que algo vai acontecer. A pessoa em pânico, ela acha que ela vai morrer, ela sente esse perigo iminente da morte, então os músculos se contraem, o coração palpita, ela começa a ter sudorese, ela começa a ter uma dor de barriga, ela acha muito que vai morrer. E hoje você vai nos prontos-socorros, tem muitas pessoas ali que estão achando que estão tendo um ataque cardíaco e é só uma crise de pânico.
E se você não vai cuidando disso, o que você vai fazendo? Você vai caminhando para a depressão porque você começa a se fechar. Então, se eu sou ansiosa, se eu tenho os Is, eu não vou sair na rua, porque se eu for assaltada, então é melhor eu ficar em casa. E se você tem o transtorno de pânico, você também não vai sair na rua, porque se você está na sua casa, você se sente seguro. Então, você precisa começar a aprender a nomear os seus sentimentos, as suas emoções, o que eu estou sentindo, como eu me percebo. Isso já é uma grande evolução. Só que quando você não consegue nomear tudo isso, como que você cuida do seu filho? Como que você educa o filho? Porque o problema da educação é o problema da formação. Forma-se bem, forma-se mal. Mas como é essa educação? É uma educação rígida, igual a de antigamente, a tábula rasa, onde o professor fala, o aluno abaixa a cabeça? Isso não existe mais. A tecnologia veio e deu um boom na evolução. Hoje, nós estamos 24 horas conectados. E isso adoece. Adoece e muito. Porque você não tem mais paz. Só que muitas pessoas não percebem o quanto a tecnologia adoece. Depois da pandemia, na pandemia, e também antes da pandemia, mas na pandemia também cresceu assim absurdamente, a insônia. Hoje, a indústria farmacêutica para medicamentos para dormir tá assim, deslanchou. Por quê? As pessoas não conseguem mais dormir. E por quê também? Porque tem muito estímulo. A pessoa dorme com o celular na mão, acorda com o celular na mão. A pessoa acorda, a primeira coisa que ela faz é pegar o celular, é olhar para ver se tem uma mensagem. E isso está adoecendo, adoecendo e adoecendo. Então você precisa tentar ir percebendo, vendo o que te adoece. Como você se livra disso? Como você educa seu filho hoje, nesse mundo da tecnologia? Como você vai tirando o celular? Não tem receita de bolo, cada um vai encontrando a sua maneira, o seu modo. Educar filhos não é fácil, mas no mundo de hoje é na base do amor e da conversa. Só o amor constrói pessoas fortes. Tipo, é a base, é o alicerce. E é muita conversa. Porque o que você tem que fazer com seu filho? Você não pode jogar as suas angústias no seu filho. Às vezes, o erro de alguns pais é fazer com os filhos o que aconteceu com eles. Então, se eu sofri, meu filho também tem que sofrer. Eu tenho essa educação rígida. Só que uma educação rígida também adoece. Então, a gente tem que achar esse linear de como educar, educar com amor, conversar, sempre falar para o outro o que a gente espera dele. E essa conversa bem alinhada vai construindo seres humanos fortes. Porque hoje, por exemplo, na clínica, eu pego muitas pessoas já na casa dos seus 18, 20 anos que não sabem nomear, tipo, as emoções. Não sabe. A pessoa só sabe, tipo, estou feliz, estou triste. E as outras coisas? Não sabe nomear. Não sabe o que gosta, não sabe o que quer, não sabe que carreira quer seguir. Esse mundo moderno, ele adoece. E a gente tem que ter essa consciência. Por que ele adoece? Porque é o mundo do consumo. Hoje nós vivemos para consumir. A gente não consome mais para viver igual antigamente. Antigamente você comprava uma máquina de lavar roupa, essa máquina durava 20 anos. Para mais. Hoje não, você compra essas tecnológicas, todas de painel, tudo bonitinho, daqui 3 anos quebrou, você já tem que comprar outra, e outra, e outra. E assim está com tudo, é o mundo do consumo. É um consumo desenfreado. Nada mais é palpável. As coisas estão escapando pelos dedos, pelas mãos, é o amor líquido, é o mundo do fast food. Né? Um grande problema hoje em dia é a obesidade infantil, obesidade nos adultos. E aí o que a pessoa pensa? Ah, não, beleza, eu vou comer, porque daqui a pouco eu faço uma bariátrica e está tudo bem. Só que uma bariátrica é uma cirurgia terrível e causa problemas. Depois de alguns anos, você pode ter complicações, o anel pode descer, você pode quase morrer. Então não é assim, ah, eu faço isso e a solução está aqui. Assim, uma grande dica que a gente dá para os pais é o quê? Incentive os seus filhos, desde pequeno, a prática de esportes. Por quê?
Porque o esporte faz com que seu filho tenha disciplina, foco e meta. E ele tendo esses 3 itens, ele se relaciona melhor com as pessoas em volta. Ele aprende o respeito, a respeitar os professores, a respeitar os idosos, a respeitar os colegas. Ele aprende que a vida não é só ganho, também tem derrotas. Outro grande problema da atualidade é o quê? Lá em 1950, 60, a mãe era só mãe. Ela estava em casa, ela cuidava dos filhos. Hoje a mãe também trabalha. Então, quem cuida dos filhos? A escola? A babá? A escola não tem essa obrigação. A babá também não. E, às vezes, os pais trocam de babá como se trocasse de roupa. Então, essa criança não consegue criar vínculo. Quem é a pessoa que eu confio? Não tem. Então, o que acontece? É tudo muito complicado. Não é fácil. Viver é difícil. A gente sente as dores do viver. É complicado. A gente precisa aprender a nomear tudo isso. E dentro disso, ir mostrando isso para os nossos filhos e colocar nele a consciência, por exemplo, de que ninguém acorda 100% feliz para ir fazer uma prática de exercício, por exemplo. Ninguém acorda feliz. Mas você adquiriu a disciplina, então você acorda e vai. E o que é o bom do exercício físico? Quando você está numa prática de exercício, você contrai os seus músculos. Contraindo os seus músculos, ele manda moléculas para o seu cérebro. E no final do exercício, final, não é no começo, você sente o prazer da prática. Todo o começo é difícil. Só que no final, você tem essa recompensa, você está mais feliz. Os seus problemas continuam os mesmos. Eles não mudaram porque você praticou um exercício. Mas você consegue lidar com eles melhor, de uma melhor forma, com mais clareza. Então você tem que ir buscando as ferramentas do como viver melhor, do como estar sempre vendo a vida por um lado mais positivo, porque não é fácil. Só que existem coisas que são minhas, suas e de Deus, do universo. Eu não tenho como mudar que está chovendo lá fora. Só que eu posso ver essa chuva de 2 maneiras, de uma maneira boa e de uma maneira ruim. Então, qual que eu escolho? E é sempre bom tentar ir ensinando isso, a ver sempre a vida de uma maneira positiva. E nisso nós vamos evoluindo e driblando essa coisa da angústia. Na pandemia, o índice de suicídio aumentou terrivelmente. Por quê? Porque as pessoas começaram a ter a angústia da falta. Que falta? Falta de informação, porque no começo era não saia de casa, você pega de todo jeito, você pega no ar, você pega encostando nas coisas. Depois a falta de toque, a falta de convivência. E o ser humano não nasceu para ficar isolado. O ser humano é um ser de convivência. Ele necessita do outro. Tem pessoas que falam, eu não preciso de ninguém, eu me basto sozinho. Não, você não se basta. Até para morrer, você precisa de alguém que te enterre. Então, nós não somos seres que fomos feitos para estar sozinhos. Nós precisamos aprender a convivência, a como viver em sociedade, a como lidar com o outro. Essa coisa do bullying hoje é extremamente recorrente. Teve um caso, ano passado, terrível, numa grande faculdade de São Paulo particular, onde meninas faziam bullying com um menino na faculdade, e esse menino saiu da aula e se jogou da ponte. Só que ele ainda sobreviveu, o GSM pegou ele, levou para a Santa Casa. Quando a mãe chegou, ele ainda estava vivo, e a primeira coisa que ele falou para a mãe foi, eu não quero mais estar nessa faculdade. E na sequência ele morreu. Então, precisa ter a conversa, precisa se explicar para a criança sobre tudo, sobre a inclusão, sobre não fazer o bullying, como isso afeta a vida de uma pessoa. Imagina o peso que você carrega em saber que o seu colega, que você fazia bullying, se matou por sua causa. Então, é complicado. E também entender que a vida é como os batimentos cardíacos. Tá para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Quando ela tá reta,
Ou você está numa depressão profunda, ou você morreu. E hoje também tomar muito cuidado com todas as medicações terminadas em PAN, porque elas viciam. Depois de 3 meses, você já virou um dependente químico. E é muito difícil você tirar elas da sua vida. E sem elas, por exemplo, você já não consegue mais dormir. Você necessita desse remédio para dormir. Então, gente, eu não vou ficar me alongando muito. Eu queria só tentar explicar mais ou menos, de repente, o porquê que a gente se perdeu nesse trajeto, o que aconteceu, por que as famílias estão assim tão desestruturadas. Espero que eu tenha sido um pouco clara, e daí eu vou passar a palavra para o meu amigo Samuel, que está aqui do meu lado. Muito obrigada a todos vocês. Obrigado, Alessandra. Samuel, por favor. Ficou vermelhinho, ok. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, dizer que é um prazer estar aqui. Eu tive a oportunidade de, uns anos atrás, fazer parte da Comissão Parlamentar de Prevenção ao Suicídio de policiais militares na Alesp, na época, a convite da então deputada Adriana Borgo. E hoje é um prazer poder estar de novo inserido nesse contexto da saúde mental e emocional e trazer aqui alguma informação. Meu nome é Samuel Borges, eu sou teólogo, sou pastor, sou professor de comunicação, ajudo as pessoas a perderem o medo de falar em público e, ultimamente, né, eu atuo quase que tempo integral como psicoterapeuta de linha sistêmica, né? Mas eu queria pedir licença para todo mundo para falar hoje, não com base nesses saberes, nesses conhecimentos, nessas formações, mas de trazer uma palavra aqui hoje como cidadão. Um cidadão comum, que olha para a sociedade, que faz uma leitura dessa sociedade para, então, entender de maneira, lógico, sempre limitada. Nosso olhar sempre é limitado, porque nós estamos diante de problemas absurdamente complexos. E até uma fala que eu gosto muito que diz que sempre aparece alguém com uma solução burra para problemas complexos. Traz uma solução simplória para problemas complexos. Problemas complexos demandam muito estudo, muito empenho, muito comprometimento para que de fato sejam resolvidos. Então, eu fiquei, quando o Alexandre me convidou, eu falei assim, eu quero falar sobre o perfil do agressor. Porque na minha cabeça, quando a gente pensa no perfil do agressor, o senso comum é do garoto que é um marginal, sanguinário, frio, insensível. E a impressão que a gente tem é que a violência está localizada ali. E eu quero justamente falar para vocês que não é isso. E eu escrevi, embora eu seja professor de oratória, eu escrevi porque eu sou professor. Então, quando eu começo a falar, são 50 minutos, no mínimo. Então, para ficar dentro do tempo proposto e não cansar ninguém, eu fiz um breve resumo aqui e eu vou ficar sobre ele. Então, para falar sobre o perfil do agressor, eu quero começar dizendo o seguinte, né, que a primeira lei da termodinâmica de Newton diz que a energia não pode ser criada e nem destruída. A energia, ela não se dissipa, a energia se transforma. Então, por isso que a gente tem energia eólica. A gente pega uma energia que já existe, que é o vento, né, e põe lá um motor para girar e ele produz energia elétrica. E assim vai. Então, ele diz, né, essa primeira lei da termodinâmica diz que a energia não se dissipa, ela se transforma, ou seja, ela tem de ir para algum lugar. Ela, a partir do momento que ela existe, ela precisa desembocar em algum lugar, né? E nós, terapeutas, sabemos que a alegria, assim como a raiva, são emoções que geram um aumento substancial de energia e tensão no corpo humano. E a pergunta que se coloca, então, é,
Se a alegria e a raiva aumentam a energia, se transformam de certa maneira numa energia, no que é que se transforma, então, a energia produzida pela raiva? Estão acompanhando meu raciocínio? Raiva é uma energia, a energia não se dissipa, ela se transforma. A energia produzida pela alegria, a gente sabe no que se transforma. Em progresso, em avanço, é ótimo. Mas e a energia produzida pela raiva? Para onde vai, no que ela se transforma? Basicamente, a gente pode dizer que ela transforma pessoas em agressores de todos os tipos. Então, a gente precisa entender primeiro de que raiva a gente está falando. De que raiva eu estou falando aqui? Então, nós estamos falando da raiva produzida por lares onde nossas crianças são criadas sem afeto e sem cuidados essenciais. Por N motivos, mas é isso que acontece. Estamos falando da raiva produzida por lares onde as crianças enfrentam o abandono material, intelectual ou afetivo. E no pior dos cenários, os três. Há crianças hoje que se veem privadas, né, que se veem diante de um abandono material, intelectual e afetivo. Estamos falando da raiva produzida por uma sociedade que em 2021, aí pertinho, gerou 200 mil crianças sem registro paterno. Ou seja, se faz o filho, larga para a mãe e a mãe que se vire. Nós estamos falando de um contingente de 200 mil crianças. Isso que o IBGE conseguiu notificar, fora o que a gente não sabe. Estamos falando da raiva produzida por um país onde, segundo o IBGE, 12 milhões de famílias são formadas por mães que têm que cuidar de tudo sozinhas. Estamos falando da raiva produzida por trabalho em excesso, por salários injustos que geram precariedade e dificuldade de subsistência. Estamos falando da raiva produzida por um país onde 1 a cada 3 mulheres brasileiras, nós estamos falando aí de 33,4%, com mais de 16 anos já sofreu violência física ou sexual de parceiros e ex-parceiros. Estamos falando da raiva produzida por uma sociedade onde, a cada 15 minutos, uma criança sofre violência sexual, onde 51% desses casos de violência sexual são praticados contra crianças de até 5 anos. E 80% desses casos acontecem aonde? Dentro do ambiente familiar. Estamos falando da raiva produzida por lares de pais emocionalmente adoecidos, exaustos, ansiosos e com parcas perspectivas de futuro. Cerca de 18,6 milhões de brasileiros hoje sofrem com transtornos relacionados à ansiedade que ela acabou de falar. O Brasil consumiu, no ano de 2018, vejam vocês, de que sociedade nós estamos falando. O Brasil consumiu, em 2018, 56 milhões de caixas de calmantes e ansiolíticos. O Brasil está nas estatísticas como um dos maiores consumidores de Rivotril ou clonazepam do mundo. Né? A indústria farmacêutica produtora desses ama o Brasil. O Brasil é o maior consumidor do mundo. Entendem agora quando a gente fala de problema complexo? Que o garoto que pega a faca e de maneira triste tira a vida de uma professora é resultado de uma sociedade adoecida. E que não está no caminho da melhora.
conversava aqui com o professor, não está no caminho da melhora. Algo precisa ser feito para que isso mude. Então, respondendo à questão que eu mesmo levantei para vocês, de no que se transforma, então, a energia produzida pela raiva, por todo esse contexto difícil de vida, então eu posso dizer que essa energia se transforma em agressões dos mais variados tipos. Não a agressão do garoto que entra numa escola e comete um crime. Lógico, precisamos fazer notar essas agressões, como temos visto nas escolas ultimamente. Mas ela é uma parte do todo. Ela não é o todo, ela é uma parte do todo. Porque a gente não pode deixar de falar das agressões verbais entre os cônjuges. Não é? Do filho que vê o pai chamar a mãe de vagabunda. E lógico que eu vou ficar no vagabundo aqui para não entrar nos outros palavrões que vocês, por si mesmos, podem imaginar que são ditos na frente dos filhos. A violência é ensinada dentro de casa. Nós temos o terrível hábito de normalizar o que não pode ser normalizado. Às vezes, nas sessões de terapia, eu viro para um casal que, de repente, eu estou atendendo e eu digo assim, olha, eu sou casado há 25 anos. Nunca, em 25 anos, nunca, eu dirigi à minha esposa um impropério, um palavrão de qualquer natureza. Nem, eu falo para eles, nem um vá à merda, eu falei. Nem isso. Nos tratamos com o devido respeito. Aí eles olham com um olhar de espanto e de surpresa. Como? 25 anos sem? Eu falo, porque isso é o normal. Isso deveria ser a norma. Não, mas o normal é o xingo, é a humilhação, é a agressão, é o desprezo, é a ofensa. Sempre antes do soco na cara vem o xingo. Nunca vem o soco na cara da mulher primeiro. Sempre vem o xingo antes. Mas a gente, isso não é agressão, isso não é violência, o que é uma ofensa, o que é um xingo? Então não podemos deixar de falar das agressões verbais entre os cônjuges, entre pais e filhos. Por que consideramos violência a facada, o soco, mas não consideramos violência as agressões verbais? Então talvez isso fale um pouco da hipocrisia da nossa sociedade quando julga esses agressores. Não podemos deixar de falar das agressões que muitos de nós praticamos contra nós mesmos, porque essa energia, como eu disse, tem que ir para algum lugar. A raiva produz uma energia que tem que ir para algum lugar. E essa energia ruim produzida pela raiva vai para algum lugar, mas quando ela não vai na direção do outro, ela é voltada contra nós mesmos. Como? Através do abuso do álcool, das drogas, dos ansiolíticos, da comida em excesso, do trabalho em excesso para fugir das outras responsabilidades da vida. São agressões também, embora sejam agressões voltadas contra si mesmo, mas são agressões. São resultados dessa energia mal trabalhada produzida pela raiva. O que dizer das agressões dos jovens que hoje se mutilam, se automutilam, dentro e fora de casa? A raiva vai, então, fazendo vítimas de todos os tipos e em todos os lugares. A violência nas escolas sempre existiu. E parece que a gente acordou de um sono. Nossa, agora tem violência nas escolas. Não é novidade. Qual é o problema? O problema que nos chocou, né, que com esses crimes brutais que aconteceram, nos chocou. Por que nos chocou? Ora, porque nós acordamos para o fato de que, de repente, a violência olhou para a gente com cara feia e mostrou suas garras e seus dentes. Aí a gente vê um noticiário e diz, nossa, existe violência nas escolas. E eu vou te perguntar, onde é que você estava nos últimos 40 anos? O
que dizer das crianças que, ao longo destes últimos 40 anos, tiraram a própria vida por conta da violência sofrida nas escolas através do bullying, por exemplo? O que dizer das crianças que tiraram a própria vida por conta de uma depressão não diagnosticada, do desamparo parental? Isso não é violência? Ou violência é só quando morre um professor em sala de aula, quando um aluno é assassinado na sala de aula? Isso sem contar as tantas crianças que desistiram de estudar, as que se iniciaram no mundo das drogas, as que simplesmente se apagaram diante da vida por conta de intimidações, agressões físicas, humilhações públicas, insultos raciais e ameaças sofridas por colegas. O que dizer das que desistiram porque era difícil se concentrar nos estudos, com tantos problemas familiares e emocionais, crianças de 8 anos tendo que cuidar de irmãos pequenos, de fazer comida em casa e ainda dar conta dos estudos? Mas para ninguém isso era violência. É violência quando assusta a sociedade, quando diz, ah, mas o meu filho pode sofrer um atentado na escola. Aí vira violência. Mas esse contexto doente, esse contexto deplorável, nunca é tratado como violência. Então eu pergunto, por que essa violência, essas violências nunca nos incomodaram? Por que a violência das escolas mal equipadas, sem conforto e com um corpo docente absurdamente exigido e mal pago nunca nos incomodou? Hoje eu brinco e falo que temos um corpo docente e doente. Porque são eles, já há muitos anos, que têm tido de lidar com esses alunos agressivos, com esses alunos adoecidos emocionalmente. Quanto isso tem exigido da saúde emocional dos nossos educadores, mas parece que isso não chamou a atenção de ninguém nos últimos anos. Mas agora estamos diante de um grande problema. Terminando, eu vou dizer o seguinte: se vamos cuidar dos filhos, quem vai cuidar dos pais e dos educadores? Se não cuidarmos dos pais e dos educadores, como se manterão sãs as crianças que hoje nos propomos a cuidar? Deixo essas questões para que a administração pública da cidade de Campinas se notabilize em todo o Brasil por ser a primeira a dar respostas a essas questões. Deixo aqui o meu desejo de uma Campinas modelo no que diz respeito ao trato com as questões da saúde emocional e da saúde mental. Obrigado. Parabéns, Samuel. O seu discurso ele vem no sentido do que eu falei aqui no início, né? Que o problema começa nas casas de leis, ou seja, nas políticas públicas, né? Histórica no Brasil e no mundo todo. Então, todo esse retrato que vocês colocaram, passando pelos sintomas dentro de casa e, como você bem expôs, que a nossa sociedade está doente, sempre foi um desafio para a humanidade a saúde emocional e mental, porque o próprio instinto humano, né, o próprio ego, ele já é conflituoso, né? Isso já nasce, já é da natureza humana. Só que ao longo dos séculos isso foi se agravando e hoje potencializado ao máximo, de acordo com a tecnologia, a velocidade de vida que nós temos, a gente não tem o tempo necessário para absorver, digerir as informações. E sem a gente ter essa estrutura emocional, aí é o desastre que a gente está vendo hoje e que ninguém acha mais o fio da meada, né? Então, o trabalho de vocês importantíssimo. E eu gostaria de escutar agora o Denilson, né, que é psicanalista, Denilson Roberto Malandrin. Tem microfone para ele, né? E aí a gente abre para outras pessoas que quiserem depois fazer suas observações.
Bom dia a todos. Obrigado, vereador Paulo Gaspar, pela oportunidade, a todos os convidados. Eu vou pegar um gancho do Samuel. Eu também sou teólogo, pastor já há muitos anos, como vocação, e terapeuta como profissão. E nessas áreas todas, tanto como eu tenho acompanhado como teólogo, como pastor e como profissional, a grande dificuldade que esta geração, os nossos jovens, estão vivendo. Como eu disse na semana passada, eu trabalho com dependentes químicos também, e se eu falar para vocês que a média de idade desses dependentes, 18, 19, 20 anos. Aí você vai falar, poxa, mas por que eles estão vivendo isso? Culpa de quem? Onde está o problema? Eu digo para a mesa e digo para todos aqui, não devemos estar procurando de quem é a culpa, mas devemos ter o compromisso de ajudar, de se colocar à disposição para ajudar. Por isso que eu estou aqui hoje, viu, vereador? Porque a gente larga nossos compromissos para vir aqui, vinha semana passada, estou aqui de novo, porque é um tema muito importante. Outro gancho que eu vou pegar do Samuel. Eu até acho que você copiou de mim, viu, Samuel? Eu tenho 35 anos de casado. 35. Eu nunca disse algo para minha esposa que a machucasse. Nós temos um casamento perfeito. Eu digo isso para meus pacientes, para os casais que eu atendo. Eles olham para mim assustados, igual você disse. Não acredito. Eu digo, pode acreditar. Por que eu falo isso? Porque está dentro de casa vamos dizer assim, o ensino que nós vamos dar para os nossos filhos quando eles casarem. Eu tenho 4 filhos, e os 4 são casados, e os 4 estão levando isso para dentro de casa, para a casa deles. Os meus pais não brigam, não tem discussão. Eu nunca vi meu pai e minha mãe um levantar a voz para o outro. Sabe por que eu estou dizendo isso? Que é importante que nós façamos isso também, orientamos os nossos, os pais desses alunos, e eu tenho feito isso aqui em Campinas, dentro do projeto Nave Mãe, né? Eu dei para as professoras, para os pais dos alunos, dos professores também, os professores e as professoras. Eu disse isso. É importante vocês, como professores, orientarem também os alunos em sentido de que, os pais dos alunos em sentido de que vocês devem ser uma referência para esses jovens. Todos nós temos que fazer algo diferente, produzir algo para essa geração. É claro que nós adultos vivemos, nós temos um pouquinho mais de 50 anos, né? Eu brinquei outro dia numa palestra, fiz a galerinha dar risada, viu? Perdão, seu nome, filha? Alessandra, eu brinquei com as crianças que eu estava dando a palestra. Eu fui criado no tempo da loira no banheiro. Lembra disso? Eu estudava aqui numa escola aqui perto, Júlio Mesquita, no Jardim Oliveira. Eu me lembro que nós tínhamos medo de entrar no banheiro por causa de um boato, né? Mas era um medo, vamos dizer assim, sadio, sim. Né? Nada de... Eles deram risada. Não acredito que existiu isso. Falei, acredito, existiu um dia lá atrás. Sei lá, vamos chutar aí, vou dar uns 40 anos atrás. Mas nós vivíamos um tempo diferente, com medo, com angústia, como você falou. Mas hoje, essa juventude, nós estamos aqui para falar sobre esses alunos, eles precisam da nossa ajuda. O Wilfred Bion, ele foi o pioneiro em tratar dentro da psicanálise o estresse pós-traumático. Então, nós temos que dar como terapeutas vamos pegar a referência desse homem que dentro da Segunda Guerra Mundial, ele trabalhou em grupo com combatentes da guerra, da Segunda Guerra. E ele viveu tudo isso. E ele sabe o que é ele sabia o que era colocar um grupo de pessoas e trabalhar dentro daquele grupo, aqueles homens que estavam vivendo a guerra, e trabalhar com aquele estresse, daquele trauma que eles estavam vivendo na Segunda Guerra. Aí, por que eu estou dizendo isso? Porque nós podemos trazer esses ensinamentos, tanto da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria e outras áreas, para nossas crianças dentro da escola, como nós fizemos, né, na semana passada, dentro da segurança pública. Sensacional.
Eu saí daqui muito feliz, falei, caramba, como é importante nós podemos viver esse tempo de ensinar, de se preocupar e ensinar esses jovens qual é o melhor caminho. Então eu tenho trazido isso para dentro das minhas palestras, para os meus momentos de aconselhamento, para os meus atendimentos clínicos, tanto para os pais como para os jovens. E eu vou dizer para vocês que 80% dos meus pacientes são, eu falo que até 25 anos são adolescentes, né? Adolescentes, de 25 anos para baixo. Nós trabalhamos com esses jovens, entendam o que eu vou dizer, estão perdidos. Vírgula, estão gritando por socorro. E o socorro, quem pode dar essa ajuda? Somos nós, os mais experientes, nós sabemos mais lidar com os problemas do que eles. Nós sabemos lidar mais com as angústias do que eles. E é um tempo de estendermos as nossas mãos para estar ajudando. Tá? A terapia em grupo que eu tenho feito isso, e volto um pouquinho aqui, é para dentro desse grupo, a gente vai trabalhando quem são as pessoas com transtornos, com síndromes, e a gente vai trabalhando, vendo quem são aqueles que mais precisam, os traumas, os pós-traumáticos, todas essas ansiedades, esses transtornos, eu digo sintomas da depressão, a gente vai trabalhando nessa área para poder tirar esse jovem deste grupo para trabalhar um pouquinho mais, dar algo melhor para ele. Também com os professores, claro, com todas esse grupo, né, as escolas que eu tenho passado. Tá bom? Obrigado, vereador. Obrigado a todos pela excelente oportunidade que nós estamos tendo e não podemos perder essa oportunidade nunca, de poder fazer o melhor para esta geração. Até porque eu sempre digo, nós vamos precisar desta geração. Ou eles são o futuro, no sentido de cuidar de cada um de nós. Tá bom? Obrigado, viu? Parabéns, Enilson. Obrigado pela sua presença e participação, muito importante, somando aí a esse time de pessoas fantásticas que querem, de alguma forma, colaborar para a gente melhorar a vida de todos os campineiros aqui. Você falou de dependentes químicos e mais um projeto nosso aí nessa linha de remediar os problemas, porque como político e vereador, a gente criou uma frente parlamentar de legislação urbana para debater N temas relacionados à legislação, que, como eu disse aqui, tudo começa com a legislação, com as políticas públicas e vai para os lares das pessoas, que transformam em outras coisas, como diz, a energia se transformando, né? Sempre. Você falou do Newton, mas o Lavoisier também copiou. Quem copiou quem aí, né? A primeira lei da termodinâmica é atribuída ao Newton. Eu acho que eles são meio contemporâneos, talvez, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Do Lavoisier. Então, falando de dependente químico, esse projeto de amanhã, às 14 horas, quem quiser vir será um prazer. O tema é Moradia Primeiro. É um projeto baseado numa experiência que já acontece no mundo todo, que é o Housing First. Então, no mundo inteiro, se trabalha com pessoas em situação de rua, dentro desse programa do Housing First, que é Moradia Primeiro. Ou seja, para você resolver tudo isso que vocês falaram aqui, você imagina se você não tiver um lar, um teto para você morar. Quer dizer, você já tem teto, já tem tudo isso que vocês falaram, você imagina quem não tem um teto. Então, enxugando o gelo mais uma vez, como é que você tem um dependente químico que mora 20, 30 anos na rua, quer sair dessa situação, mas não consegue? Por que ele não consegue? Porque ele não tem um teto, ele não tem um endereço fixo, que é onde começa a pessoa a se estruturar, né? Ela precisa ter uma referência. A primeira referência nossa foi a barriga da nossa mãe. Foi o nosso primeiro teto. Aí a gente sai para o mundo e chega lá um momento a gente não tem mais teto. Aí você perdeu tudo, né? Você não tem mais nada. Então, quando você tem um endereço fixo, você começa o trabalho de vocês, saúde, assistência, capacitação, inclusão, até a pessoa começar a criar raízes próprias novamente, se entender como gente e começar a se incluir novamente na sociedade. Então, Moradia Primeiro é isso.
Você, através de subsídio do governo, você vai fornecer um endereço fixo, um teto para essas pessoas. Você não vai dar uma casa para elas, você vai dar o direito dela morar num teto. Pode ser uma casinha de fundo, pode ser uma kitnet, pode ser um quartinho de pensão. Aí, como você falou, cada um é único. Vamos estudar cada um, onde você quer ir, de onde você veio, para onde você quer ir, o que você faz, o que você gostaria de fazer, e aí começar a mapear essa pessoa. Então, vamos arrumar um lugar para você naquele território, naquele bairro, pode ser nem seja nessa cidade, pode ser em outra, enfim. E aí, primeira coisa, põe a pessoa no lugar que vai potencializar esse renascimento dela, vai ser ali que você vai morar. E aí começa um trabalho de assistência, saúde, capacitação, papapá. Com o tempo, cada um vai ter o seu tempo, essa pessoa vai começar a criar amor próprio de novo. E vai começar a se socializar dentro daquele ambiente que ela está, novo e tal. Enquanto ela não tiver isso, ela pode ir para o Padre Haroldo centenas de vezes, ela vai voltar para a rua. E a partir do momento que ela está ali, já tem droga ali na mão dela, tem bebida, tem tudo. Então, por mais que ela queira, ela nunca vai conseguir sair disso. Então, primeiro, é o Moradia Primeiro, e um programa de sucesso no mundo todo, assim como o Samuel trouxe números impressionantes. Aí o Moradia Primeiro também tem esses números, e pasmem, né, de cada 10 pessoas que estão nesse programa, 9 não voltam mais para a rua. Então, você sempre vai ter os 10% que, não, quero ficar na rua mesmo, minha vida é morrer na rua e eu não quero outra vida. Mas você tem 9 que estão ali, que querem realmente sair e falta uma oportunidade. Então, super importante, quem puder estar aí, nós vamos estar com o diretor dos assuntos dos direitos, diretor dos direitos da população em situação de rua do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, pelo amor de Deus, que é o Leonardo Pinho. Vai estar aqui com a gente, diretamente de Brasília, convidamos assistente social, prefeito, vice-prefeito, duvido que alguém venha. Então, continuaremos aqui falando para o deserto, mas está gravado, vai ser compartilhado, e assim, trabalho de formiguinha, a gente vai, né? E estamos batendo no prefeito. A gente bate aqui, bate bem, batido, na canela, no joelho, porque isso, problema das escolas, problema das pessoas em situação de rua e muitos outros que a gente tem aqui, a questão da própria, dentro da nossa área aqui, que é a arquitetura e urbanismo, a requalificação do centro, planejamento urbano, quer dizer, está tudo relacionado com tudo que vocês falaram aqui, né? Problema macro, e aí o problema micro e o problema interior de cada um, do ego, etc. Falei demais de novo. Vamos lá, quem que quer levantar a mão, quem quer falar? Está todo mundo satisfeito? Então, como é que é seu nome? Como é que é seu nome? Meu nome é Hernani. Hernani vai vir no microfone aqui para você falar, e depois o João. É rapidinho. Tranquilo. Tem 2 horas aí para você falar. Eu fiquei emocionado com a colocação do Samuel e da Alessandra, no sentido de trazer hoje o tema de uma maneira que eu nunca imaginei que nós fazíamos antigamente, e que é o caminho ainda é o caminho. Reuniões com grupos de jovens, onde eles se colocam, se expõem, e estava comentando com o Samuel, os professores nossos também têm que ser trabalhados. Às vezes o bullying acontece na cara do professor, ele não toma uma atitude, né? Então, é verdade. Então, eu estou lembrando, Giovanetti, dos nossos grupos de jovens da nossa época, que se reúnem até hoje. Tão forte foi a experiência. Então, você saiu em 81, mas seu grupo reúne. Não é? Até hoje, esse grupo se reúne. E é impressionante. E eu queria dar uma opinião pessoal minha, a importância da amizade. Nós temos um grupo de 6 pessoas, pequenos, 6, nós somos em 6, que nos reunimos desde os 13 anos de idade até hoje, cada 40 dias. Nós vamos jogar fora a conversa, vamos lembrar o que foi feito, a conversa é sempre a mesma, mas é a terapia nossa.
Então, a importância da reunião. Ninguém vive sozinho. E estão me colocando à disposição, aí, viu, Joanete? Vamos pensar onde eu posso ajudar, tá bom? Obrigado. Obrigado, o pessoal aqui que trabalha da Consciente, né? Dentro desse papel, dentro dessa questão do jovem problemático, da criança, adolescente e tal, eu queria perguntar duas coisas. Primeiro, vem o percentual de jovem problemático é alto em famílias estruturadas? E, segundo, jovens que participam de algum movimento religioso têm vamos dizer, uma carreira melhor? Aí eu não sei quem que gostaria de... Acho que o Samuel tem qualificação para responder essa. Pergunta complexa. Famílias estruturadas, famílias que a gente chama de famílias funcionais. Tá. A sua pergunta é uma pergunta bastante complexa, mas simplificando aqui um pouquinho. Muito dificilmente filhos de famílias funcionais serão jovens problemáticos. Muito, muito raramente. Porque a família funcional, embora as famílias funcionais não sejam a maioria, famílias funcionais tendem a gerar pessoas funcionais. No entanto, a gente lida hoje, e até esse retrato que eu trouxe aqui, um retrato social, né, um breve resumo de um retrato social, mostra que a dificuldade que nós enfrentamos, de fato, é porque a grande maioria das famílias são disfuncionais. E a disfuncionalidade, ela é, digamos assim, algo grande no sentido de que ela sempre é anterior. Então, por exemplo, eu tenho casos no consultório onde o mesmo problema se repete há 4, a 5 gerações. Então, problemas com vício, problemas de violência, de abuso, de dificuldade de manter uma relação, por exemplo, né? Pessoas que não conseguem ter sucesso num casamento, por exemplo. Então, você vê que são problemas que vêm se repetindo nas gerações. Então, a gente tem, né, na psicoterapia essa perspectiva de que as disfuncionalidades se perpetuam, muitas vezes, nas histórias familiares. São os padrões que se repetem, que a gente diz. Quanto à questão da igreja em si, e não falando especificamente da igreja evangélica, mas da igreja católica também, né, e outras comunidades cristãs, sim, o fator gerador de saúde nessas instituições é justamente o acolhimento, o comunitário, o ter uma rede de apoio. Então, se a criança ou esse jovem vem de uma família onde ele sofreu esse desamparo estrutural e encontra ali, né, o acolhimento, o afeto que ele necessita, não resolve tudo, mas ajuda e com certeza dá a perspectiva de um futuro melhor. Não tem dúvida nenhuma. Bom dia a todos, né? Meu nome é Jair. Trazendo, né, também a questão do que o Nancy, né, comentou, a questão da escola, né? Eu fui conselheiro tutelar durante um período de 3 anos no município onde eu resido, né? E exerci a função, né, de um cargo, né, na prefeitura, onde eu coordenei um CRAS, um centro de referência, por um mandato, né? E durante esse período, né, acompanhando a questão do que vem avançando nas escolas, né, eu pude acompanhar de perto o que acontece com a criança, com o adolescente quando estava no conselho tutelar e acompanhar mais próximo as famílias no centro de referência assistente social, que é essa questão que o senhor trouxe, né, que a diferença de classe social ela é muito grande e ali é visível. Como que a criança e o adolescente, né, na época, né, são vários casos, né, com questões de extrema vulnerabilidade social no convívio
convívio familiar, onde escassez de alimento, recurso financeiro, né, até mesmo questões de veste, a criança ela ia para a escola e ela manifestava um comportamento, né, questões de violência naquele sentido, mas era algo que ela estava vivenciando em casa, né, e o coleguinha lá com a questão de classes, né, diferença, chegava, estava muito bem vestido, né, e ela ali se comportando diante daquela situação. Ela perdia o desejo de interesse de estudar, não queria, né, não ouvia o professor, isso acolhendo, né, falas de crianças, né, no seu contexto de desenvolvimento. Então, chegou um determinado momento, que entrava na fase de adolescência, ela não sabia o conteúdo, o que aprender ali mais. Então, ela estava só ali na escola por estar, às vezes na questão de alimentação, né, de convivência, ou de pertencer àquele grupo, né, porque em casa ela não tinha esse contato com os pais. Então, aí que reverberava essas questões de violência, né, às vezes de quebrar com materiais da escola, a fim de que a escola olhasse para aquela criança, né, mesmo se martirizando, falasse: me tira daqui, que eu não estou suportando isso. Né, uma forma disso. E os pais, né, acompanhando a questão do fortalecimento de vínculo, que eu desenvolvia, né, na época, lá, um grupo de adolescentes com essa questão do fortalecimento de vínculo, onde a gente se encontrava, né, e trazia diversos temas para eles estarem discutindo, né, qual que era a realidade daquilo que eles estavam vivendo, né, e direcionava para eles. E a dificuldade que eles tinham de comunicação um com o outro e qual que era a identidade que eles tinham. Quem era, né, o Joãozinho, o Pedro, né, e ele conhecia o Cláudio que estava lá na frente? Quem que era aquele menino que estava lá? Então, eles não tinham dimensões de conhecer o outro em sua essência. Então, a gente desenvolvia as atividades ali, né, para que eles realmente se conhecessem, né, e conhecessem o outro que estava ali, no seu potencial, com as suas crenças, né, mesmo passando por aquela dificuldade na convivência familiar. Então, a hora que eles enxergavam essa dimensão, aí o relacionamento mudava. Né? Então, afetava isso na escola, afetava na família. Então, eu vejo que assim o fortalecimento de vínculo, né, os grupos, né, eles fazem muita diferença nesse contexto. Né? É isso. Jair, né? Obrigado. Mais alguém? Ok. Então, eu vou passar para o Alexandre, para a Alessandra, para o Samuel, para fazer as considerações finais. E, desde já, me disponho a auxiliá-los aí nessa jornada de tentar fazer uma ponte com a Secretaria de Educação, estabelecer um diálogo, apresentar as ideias de vocês e vocês entenderem também como que está acontecendo hoje a política municipal de educação, né? E vocês, de alguma forma, colaborarem também, porque é uma secretaria, tanto ela quanto a da saúde, que tem vamos dizer, vida própria, vamos falar assim. Ela tem uma política de Estado, diferente das outras que você pega um planejamento de assistência, cada governo que entra, a banda toca de um jeito. E essas secretarias perenes, né, têm uma estrutura própria, que nem o prefeito, nem um poder político consegue entrar muito devido ao corporativismo e por ser envolvido não só com política municipal, mas política estadual e federal. Né? Então, o grande desafio é como vocês conseguirem penetrar nesse ambiente que não é permeável. Vamos lá, Alexandre. Paulo, nada é por acaso mesmo, né? Somente uma pessoa como você, com a sua história, com a sua educação, com a sua visão, estaria aqui hoje nos dando esse espaço. E eu, remetendo um pouco ao que o Samuel disse, com relação à referência de Campinas, né? Aí me fez lembrar a notoriedade que o Cândido, a instituição de saúde mental Cândido Ferreira adquiriu o ano passado, como referência no tratamento de saúde mental mundial. Mais uma vez, Campinas se coloca à frente, né, através dessa iniciativa do Paulo, contando com todo o nosso apoio. As falas hoje que aqui mostramos mostram uma coordenação muito consistente entre todos os profissionais que fazem parte, cada um olhando para uma parte da questão que é realmente muito complexa.
E só me resta agradecer a presença de todos aqui e agradecer de novo essa sua iniciativa, esse espaço que você está fornecendo para a gente, tão importante num momento tão crucial, porque, como mesmo Samuel falou, infelizmente a situação não melhora, ela só piora. Então, nos organizarmos nesse momento para fazer essas ações preventivas e até socorristas, né? Porque quando há necessidade de uma associação, de uma empresa oferecer serviço dentro da escola, é porque alguma coisa não funciona mesmo, né? Normalmente os terapeutas esperam o movimento do psicoterapeuta, do terapeutizado, para confirmar a intenção do tratamento, mas não está dando para esperar. A gente está realmente invadindo as escolas e oferecendo esse trabalho para que todos possam gozar de uma vida um pouco mais saudável. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alessandra. Obrigado, Samuel, Jair, Hernani, a minha irmã Ana, que está dando suporte com a câmera, a Gisela, ao nosso querido Denilson, que esteve aqui também colaborando com a gente. Todo esforço é necessário. Quanto mais pessoas acamparmos para essa luta, é muito importante. Obrigado a todos. Então, eu quero, antes de finalizar, fazer mais um comentário em cima das falas de vocês que estão aí na nossa plateia e mostrar que é exatamente isso. As relações humanas, elas se resolvem pelo diálogo. Tipo, Freud já falava lá atrás, é a cura pela fala. Nós temos o péssimo hábito de achar que o outro lê nosso pensamento. Então, eu tô brava com a fulana, então eu viro a cara, ela sabe que eu tô brava por causa daquela coisa, ela nem imagina aquilo. E nós temos também esse péssimo hábito de achar que, porque um dia eu cheguei perto de você e você estava conversando com uma pessoa, essa hora essa pessoa me olhou feio, essa pessoa não gosta de mim. Você tem certeza disso? Mas de onde você tirou isso? Ela te falou que não gosta de você? Você sabe o que ela estava conversando com outra hora que você chegou e de repente ela fez uma cara feia? Às vezes ela estava contando uma coisa, uma dor dela para o outro. Não tem nada a ver com você. Só que nisso você se fecha. Então, isso é muito recorrente no consultório. As pessoas chegam, elas não sabem se expressar. Elas não sabem resolver essas coisas básicas de relações humanas. Nossa, eu estou chateada com a fulana, eu viro a cara, mas eu fico triste de não estar mais com a fulana, eu gostava dela. Tá, se você gostava dela, então por que você não vai lá e fala que você ficou chateada por causa de uma determinada coisa? E as pessoas também, às vezes, em relações, tem a disputa do grito. Você grita, eu grito, você grita, eu grito. Quando nós gritamos, ninguém se escuta. É uma disputa de grito. Então, nós temos que pensar o que nós vamos falar. Palavras são jogadas ao vento, depois que nós falamos, elas não voltam mais para dentro da nossa boca. Então, a gente precisa ter muito esse cuidado com o outro. Na hora que eu estou brava, eu não posso sair falando qualquer coisa. Vou pegar o exemplo dele, que é casado há 35 anos. Samuel, que é casado há 25, Samuel? 25. Eu sou casada há 19. Eu também nunca xinguei o meu marido. Por quê? Porque o nosso relacionamento foi construído à base da conversa. Mas isso por quê? Porque antes nós tivemos a experiência ao contrário, de um relacionamento abusivo, onde era só discussão, só briga. Então a gente já andou nesse campo minado. E a gente viu o quê? Que a gente não queria mais isso para nós. Então nós construímos um relacionamento forte. E acreditem, quando nós realmente falamos isso para os pacientes, eles se impressionam e falam, nossa, sério? É exatamente o que o Hernani falou, era para ser normal. Mas não é. Porque esse mundo de hoje é um mundo adoecido. Essas coisas dos aplicativos, eu tenho também isso em consultório. A pessoa pega o cardápio de pessoas, escolhe, chama, a pessoa vem, eles nem sequer sabem direito como que é o nome do outro. É uma coisa casual, tipo, falei, tá, tchau, nunca mais vê. E tipo, e aonde estão os sentimentos? Então, a coisa é longa, nós temos que ir começando a ir percebendo e vendo, tipo, e indo pegando essas coisinhas. Não é um caminho fácil,
Mas é isso, eu também vou parar de falar, que senão eu vou começar a falar aqui, aí eu fico mais uma hora, que daí eu vou pegar uma coisa, outra, e daí já era. Mas, gente, muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com todos vocês. Muito obrigado para quem veio. E, Samuel, agora eu passo para você de novo. Obrigado. Assim, só para terminar, queria pontuar rapidamente o papel importante do terapeuta nessa história toda que a gente está falando, né? Eu escuto muita gente falar assim, para que eu vou fazer terapia? Se eu posso desabafar com os meus amigos na mesa do bar. Escuto demais isso, né? É uma pessoa que fica me ouvindo. Acho que a gente precisa quebrar essa imagem inadequada, incorreta da psicoterapia, porque a gente precisa lembrar que a psicoterapia é, antes de tudo, uma escuta especializada. Não é escuta de mesa de bar. Não é desabafar para o seu amigo, para o seu confidente. A psicoterapia é uma escuta especializada. A pessoa que ali escuta tem um ferramental adequado para identificar as disfuncionalidades e ajudar o paciente a superá-las. Então, quando a gente discute essa questão, é muito importante ficar claro o papel desse profissional na sociedade. E que, infelizmente, né, a imensa maioria das pessoas que precisam desse socorro não tem acesso a ele, né? Então, essa acho que é a questão que precisa ficar. No mais, eu quero agradecer ao Paulo, ao Alexandre, a Consciente, a todos vocês que aqui estiveram, as pessoas que vão nos assistir, né, que estão nos assistindo. E queria deixar uma frase que eu não vou lembrar o nome do autor, mas que acho que cabe bem nesse momento, de um autor que diz que nem tudo que se enfrenta pode ser modificado, mas nada será modificado se não for enfrentado. Então que a gente guarde isso como desafio para as nossas vidas. Obrigado. Mais uma vez, parabéns para todo o grupo aí, para todos os presentes, todos que participaram. E quero convidar vocês também para colocar esse programa dentro da Câmara Municipal, porque os vereadores são os que mais precisam dessa ajuda psicológica aqui, viu? O buraco aqui é bem lá embaixo, né, Jackson? Muito obrigado, até a próxima. Muito obrigado. TV Câmara, Campinas.